Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença, te damos graças por este dia que estás nos concedendo, te agradecemos por estarmos iniciando uma nova semana de estudo em Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, ajudando-nos a entender a Tua Palavra e também colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Queremos pedir, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam. Tu sabes as necessidades que cada um tem e a fé que tem em Ti. Conceda, pois, bênçãos conforme for a Tua santa vontade e que não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas. Também pedimos especialmente que abençoes Nadir Cabral, está aniversariando, Janésio Mioto também a parabeniza. Abençoes Elza Fagundes e também especialmente o filho Raul Fagundes. Abençoes Ana Rita e o casamento deles, Pai. Abençoe Gilmara, ela pede pelas finanças. Também queres abençoar Nelly Leite, que pede pela libertação de um filho. Queres abençoar Maria de Jesus, Getúlio e família. Todos os demais nomes que eles citam nos pedidos, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia Deus está nos concedendo, mais uma semana estamos iniciando e louvamos a Deus pela misericórdia dEle por cada um de nós, por preservar a nossa vida, nos dando sempre a oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade dEle e em submissão à vontade dEle e que possamos ser vitoriosos, mesmo em meio às lutas e os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Essa semana nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 13, que nós mencionamos alguma coisa na semana passada, mas essa semana, durante todos os dias, vamos falar sobre este capítulo e vamos extrair lições para a nossa vida. E mais uma vez eu quero lembrar a todos vocês que os estudos que fazemos aqui é para que nós possamos aprender, colocar em prática e viver aquilo que Deus requer de cada um de nós. Não adianta nada nós estudarmos a Bíblia, ouvirmos comentários, ouvirmos sermões e a nossa vida continuar a mesma coisa sempre. Agora, nós não conseguimos mudar a nossa vida, as nossas atitudes por nós mesmos. Nós precisamos buscar a presença de Deus, do Espírito Santo, cada dia em nossa vida, falar com Ele os problemas que nós temos e as dificuldades que temos em melhorar determinadas áreas da nossa vida e que Ele nos capacite, que Ele nos ajude e que nós estejamos dispostos a aceitar a vontade dEle em nossa vida. Então, este estudo vai falar muito ao nosso coração essa semana, especialmente falando a respeito do amor. Não só amor sentimental, não só o amor de uns para com os outros, mas especialmente o nosso amor para com Deus. E como é que nós estamos vivendo? Nós encontramos na Bíblia várias passagens que falam sobre o amor. Não é somente 1 Coríntios capítulo 13, inclusive o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas, o apóstolo e também o Apocalipse. O apóstolo João é chamado o apóstolo ou o discípulo do amor, porque ele escreveu basicamente sobre o amor no Evangelho, nas 3 cartas e também no Apocalipse. João, ele era chamado de filho do trovão, ele tinha um pavio curto, ele queria resolver as coisas da maneira dele, rápido, e depois, com a convivência que ele teve com Jesus, ele foi transformado em o filho do trovão no discípulo do amor. E isso também pode se dar conosco, termos a nossa vida transformada. Às vezes nós somos irritadiços, às vezes nós não temos paciência, às vezes nós somos orgulhosos, jactanciosos, e isso precisa ser mudado de nossa vida. Podemos ter as coisas que nós queremos ter aqui nesta vida e adquirir bens, mas a nossa vida, o nosso centro deve ser Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, o apóstolo Paulo, ele escreveu: O que nos separará do amor de Cristo?
Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que descrição bonita e profunda do amor. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nada. Nenhum problema que nós enfrentamos, por pior que seja, nós precisamos estar juntos a este amor, porque Deus ele entende todas as nossas dores, todas as nossas aflições, Ele entende o momento que nós estamos vivendo, e se nós estivermos unidos a Ele, nós conseguiremos superar o problema que nós estamos enfrentando em nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 9, o apóstolo Paulo, ele aqui escreveu: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vejam, se nós estamos amando a Cristo e fazendo a vontade dele em nossa vida, nós iremos participar dessas maravilhas que Deus está preparando para cada um de nós, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Permaneçamos firmes, confiantes no nosso Senhor Jesus, amando o nosso semelhante e fazendo a vontade dele em nossa vida. Também em Gálatas capítulo 2 e no verso 20, o apóstolo Paulo escreveu: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aqui, mais uma vez, Paulo falando do amor a Cristo, é um amor que nós precisamos crucificar o nosso eu. Já estou crucificado com Cristo, diz aqui o apóstolo Paulo. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como assim? As nossas vontades, elas precisam ser crucificadas com Cristo. Deixar que Cristo faça a vontade dele em nossa vida. É claro que nós vamos ter os nossos desejos, nós vamos ter as nossas ambições, nós vamos ter nossos planos, nossos projetos, mas tudo centralizado em Cristo, nada dentro de nós mesmos. Porque quando nós centralizamos aquilo que queremos fazer dentro de nós, acontece que nós acabamos tendo problemas e não seremos realizados assim como Deus quer que nós sejamos realizados. Então nós vamos, durante essa semana, falar muito sobre essa questão do amor e ore a Deus, peça a Deus que abra a mente, que dê entendimento e que possamos viver este amor de Jesus em nossa vida. O estudo que estamos então iniciando hoje fala sobre o retrato do amor. E este retrato do amor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, ele amou a todo ser humano, ele continua amando e ele deseja salvar a todos. Mas somente aqueles que crerem em Jesus, que o aceitarem como Senhor e Salvador, que viverem uma vida de comunhão com ele, somente esses aqui estarão com ele na eternidade. A morte de Jesus, ela foi para todos, todo ser humano, mas somente aquele que crê, aquele que desejar ser salvo é que receberá a vida eterna. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, eu não vou ler todo o capítulo agora, mas você já pode ler aí na sua Bíblia, capítulo 13 de 1 Coríntios, chamado o capítulo do amor. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 13, no verso 2, o apóstolo Paulo diz: se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. 1 Coríntios 13, verso 2. Na semana passada eu falei com vocês e esse capítulo 13 está inserido aqui entre o capítulo 12 e o 14, que fala especificamente sobre os dons espirituais que Deus concede à igreja. E então este amor que Paulo aqui escreveu em 1 Coríntios 13
é relacionado aos dons que Deus nos concede, e nós precisamos exercer todos os dons que Deus nos capacita com amor. Porque se nós fizermos somente para mostrar que nós sabemos fazer e que nós temos capacidade de fazer determinadas coisas que outras pessoas não têm, e isso seria um orgulho dentro de nós, seria uma vaidade e não teríamos amor. Então tudo tem que ser feito com amor. Mas essa semana nós vamos abordar, além dessa questão de exercer os dons espirituais com amor, nós vamos também abordar a questão do amor para com o nosso semelhante. E como eu disse também na semana passada para vocês, muitos pastores, pregadores usam este capítulo 13 em cerimônias de casamento para falar do amor relacional, o amor do cônjuge, o esposo com a esposa com o esposo, e enfim, é usado nesse contexto. Ele cabe também nesse momento da cerimônia de casamento, mas não é somente esse o aspecto do amor que Paulo aqui está abordando. Ele está falando dos dons espirituais que nós precisamos exercer com amor. Então, o tipo de amor que Paulo está falando não é aquele amor que está expresso em frases, né? Eu amo você, eu dou a minha vida por você, enfim, não é nesse aspecto que Paulo está falando. Mas Paulo, ele está falando que este amor, ele não pode ser reduzido somente a afeto, a caridade, a virtude ou bondade. Ainda que esses elementos o representem em algum grau, o amor que está relatado aqui em 1 Coríntios 13 é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. É um dom que Deus nos dá, o dom do amor. E esse capítulo, então, nós vamos ver que o amor é a motivação que o Espírito Santo nos dá para agir com afeto, com caridade, com virtude, com bondade. É uma entrega total de ações, sentimentos e pensamentos a Cristo e também ao próximo. Quando nós lemos aqui em Mateus 24, eu vou ler com vocês, 24, verso 12 de Mateus, Jesus disse: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Jesus falando aqui dos últimos dias da história deste mundo, em que o amor irá se esfriar de quase todos. Vejam, e é o que nós estamos vendo. As pessoas não têm mais amor umas para com as outras, não têm aquele desejo de ver a outra pessoa feliz, realizada. E o que nós vemos hoje é quando acontece algum acidente, acontece alguma desavença entre pessoas, o que acontece, as pessoas correm lá com o celular para filmar e depois postar nas redes sociais, como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. É o que nós estamos vivendo, é a falta de amor. E quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando que o amor ainda, o amor ágape, o amor que Deus coloca em nós ainda não está arraigado em nossa mente, em nosso coração. Então, que nós estejamos atentos, porque existe falta de amor em todas as camadas sociais, existe falta de amor dentro das religiões, existe falta de amor em todos aspectos da nossa vida. Nós vemos que as pessoas não têm mais aquele sentimento que deveria haver de uns para com os outros. Nós queremos agradecer a vocês que estiverem conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e continuamos desejando a todos vocês que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajudando a entender e viver aquilo que nós aprendemos e que possamos ser usados por Deus e termos este amor presente em nossa vida em todas as situações. Que Deus nos abençoe.